Viva! A pergunta para hoje é se a Igreja Cristã é só uma ou se existem várias, se existem muitas ou se é só uma. A Igreja de Cristo é uma entidade espiritual. Antes de mais, é de natureza espiritual. Mas a instituição é feita por pessoas, por homens e mulheres, e, portanto, as igrejas foram surgindo ao longo da história em razão de várias situações que a isso levaram. Antes de mais, por causa da própria dinâmica histórica. Ou seja, as igrejas foram surgindo por razões históricas. Posso citar aqui, no início do século XI, o grande cisma do Oriente, assim chamado, que foi, digamos, o desplotar de uma série de divergências que vinham a acontecer entre a Igreja grega, ou do Oriente, e a Igreja latina, ou a Igreja do Ocidente, entre Constantinopla e Roma. E, portanto, essas divergências foram-se agravando e, nos inícios do século XI, deu-se realmente essa cisão. E, portanto, a Igreja do Oriente ficou chamada ou conhecida como Igreja Ortodoxa, do ponto de vista de assumiu, digamos, uma ortodoxia da fé, e a Igreja do Ocidente latina, digamos, passou a ser chamada Igreja Católica, digamos. Portanto, mais tarde, no século XVI, surge um outro grande cisma, que é a Reforma Protestante, que deu origem também a uma divisão em toda a Europa, não apenas por causa de Lutero, por iniciativa de Lutero, ou digamos em decorrência da manifestação de Lutero contra algumas práticas que ele entendia que eram anticristãs e antibíblicas na prática do papado e da Igreja então estabelecida, mas também todos os outros reformadores que nos outros países da Europa se vieram a levantar. E porque a Igreja Reformada não tinha uma estrutura de pirâmide, não tinha uma estrutura central, então a pulverização de igrejas por toda a Europa foi se tornando cada vez mais clara. Mas também as igrejas foram surgindo de acordo com as leis e com a cultura dos países. Como a cultura é diversa, as leis são diferentes, as várias comunidades cristãs foram surgindo também em função dessas leis e da cultura de cada país. E, finalmente, podemos citar um outro ponto, um outro aspecto, que é as ênfases doutrinárias. Ao longo da história foram surgindo ênfases doutrinárias diferentes. Eu dou dois exemplos, um deles é os anabatistas, por exemplo, de que serão eventualmente os inspiradores dos batistas mais recentes na história, que anabatista quer dizer rebatista, ou seja, alguém que defendia um rebatismo por não aceitar o batismo infantil e, portanto, o batismo dos adultos. Seria um segundo batismo. E, portanto, essa tradição, essa ênfase dada na questão do batismo ser de pessoas adultas e não de crianças, levou a que surgissem esses movimentos. Mais tarde, no início do século XX, também o movimento pentecostal, que foi, digamos, uma ênfase doutrinária na doutrina do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, e digamos que deu origem a esse grande movimento pentecostal que se foi afirmando ao longo do século XX e entrou no século XXI, e também de outros movimentos também que vieram nessa sequência chamados carismáticos. Agora, no sentido estritamente espiritual, a Igreja é só uma. A Igreja de Jesus Cristo é só uma. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a cabeça da Igreja. E, portanto, se é a cabeça da Igreja, é de uma instituição de caráter espiritual, digamos assim, que ele dirige. Apesar de existirem diversas confissões cristãs, diversas igrejas cristãs, diversos movimentos que se assumem do cristianismo, que se reclamam do cristianismo, mas a Igreja, no sentido espiritual e teológico, a Igreja só pode ser uma, porque Cristo é também apenas um. Muito obrigado por assistir ao meu canal.
assine o canal para poder receber notícia de cada vez que sair um vídeo, não apenas aqui das perguntas e respostas, mas outros também. Fique bem, Deus abençoe.